Buenas pessoal, tudo bem? Vamos para mais um relatório diário do milho hoje, segunda-feira, dia 22 de março de 2021. Agora são 18 horas e 5 minutos e vamos mais uma vez falar sobre o mercado do milho, boi, café, soja, dólar, índice, enfim, o mercado financeiro como um todo. Se você é novo no canal, se inscreve aqui embaixo, curte o vídeo se gostar, ativa as notificações para receber o vídeo sempre em primeira hora, sempre de forma rápida. Confere ali se está inscrito no sininho, deixa um like no vídeo se gostar. Aqui no canto da tela tem o link para o grupo do Telegram, então quem está assistindo pela TV, pelo computador, notebook, qualquer coisa do tipo, gostar e quiser entrar no grupo do Telegram, não é um canal no Telegram, é um grupo onde todo mundo fala e tem uma troca de informação muito boa. Então todo mundo fala, todo mundo aprende, todo mundo ensina e essa troca de informação é válida porque cada um opera de um jeito, cada um opera um tipo, faz um tipo de operação diferente, o tempo de mercado de cada pessoa que está lá é diferente também, então isso impacta muito. E também, principalmente, a troca de informação é muito importante. Então, esse aprendizado, isso gera muito aprendizado, na verdade, para todo mundo. Beleza? Então, entra no grupo lá, é muito importante. Aqui na descrição tem o link do grupo do Telegram também. Quem estiver assistindo pelo celular pode olhar na descrição. Quem tiver, ele também tem um link para planilha de controle de operações e IFR. Hoje eu fiquei um pouco meio sumido lá no grupo do Telegram, porque eu estava aqui fazendo conteúdo. Inclusive, está até aqui a tabela aqui do meu Excel aberta. Eu já vou mudar de tela para começar aqui. Eu estava fazendo os negócios da safra aqui, os calendários de safra, como é que funciona, mas isso aqui depois eu vou mostrar para vocês direitinho. Beleza? Vamos lá começar falando do milho, como sempre. Primeiro vou dar uma olhada no mercado. A Ibovespa caiu hoje em 1,7, dólar subindo 0,28, ouro subindo um pouquinho, 0,03, café e milho caindo, café caindo 0,32, milho 0,42, a soja subindo um pouco, 0,48, e boi caindo 0,5%. Tivemos os juros lá de 2025 subindo um pouquinho, daí lá fora também milho S&P subindo um pouquinho também, 1%. Beleza? Começando pelo milho, já colocando aqui no gráfico semanal, vou botar o CCMK mesmo que é o contrato vigente. Essa média que, se eu não me engano, é a média de 20, deixa eu botar na média de 8, que é a média que eu sempre coloco. Na média de 8 do semanal, no gráfico semanal, ele está chegando próximo já à média de 8, ó, ele está com... Subiu, deu aquela explosão, né, algumas semanas atrás, aí caiu um pouco aqui, caindo 4 pontos, aqui não é nenhum absurdo, né? A gente está agora na colheita da soja, então o milho sempre dá uma enfraquecida nesse período, porque a soja nesse momento é mais importante. Então é exatamente isso que eu estava fazendo hoje aqui nos slides que eu estou montando, porque quando a soja entra na colheita da soja, o pessoal começa a colher soja com mais... se dedicar mais à soja, devido aos prazos, a soja tem um pouco mais de prazo, né? Ela pode permanecer muito tempo na lavoura e tudo mais, então a gente começa a colher mais ela. E aí o milho fica um pouco mais de lado. É normal, devido à sazonalidade do milho. Quem conhece aquela curva, né, que ela faz algo do tipo alto no início do ano, cai um pouquinho, vem caindo, sobe um pouquinho depois, faz um fundo lá na região de julho, agosto, na região lá que é a região antes da safra. Depois geralmente começa a subir um pouquinho de novo, tá? Mas essa seria a sazonalidade, mas a gente vai falar disso num outro tópico. Já tem até vídeo, acho que eu falei disso também, deve ter vídeo no YouTube aí. Mas vamos lá, o milho caindo aqui, essa região aqui é uma região interessante. Se a gente medir aqui, deixa eu pegar aqui e fazer uma retraçãozinha aqui, ó. Ele está mais ou menos aqui na região de 38%, entre 38% e 50% desse rompimento aqui. Então aqui é uma região de briga, né? Uma região aqui que tende a ter uma certa resistência. Na sazonalidade do milho, esse período até maio, abril, maio, costuma ser um pouco baixista, tá? Mas não é uma lei isso varia muito conforme o clima. Então se o clima continuar do jeito que está, talvez o milho segure um pouco, enfim, tudo depende, né? A gente olha a notícia, tem notícia para tudo quanto é coisa. Mas tá uma retração bonita aqui. Se a gente bota no gráfico diário, a gente já vê aquela questão que eu tinha falado semana passada, que foi o motivo pelo qual eu encerrei minha posição comprada, né? O que eu falei lá? Que se o milho fizesse um movimento do tipo sobe, volta, sobe, e aí perdesse o fundo desse candle aqui, acionaria uma venda, né, porque ele estaria fazendo um topo duplo lá numa região de topo histórico, ainda perto lá dos R$100, é uma região difícil dele passar sem ter muita força, né? Então
indicaria um possível rompimento para baixo aqui e uma região de topo duplo e uma queda. Aonde que era o alvo? Eu comentei que o alvo era pelo menos essa região aqui, né? Pelo menos aqui os 90 com 10, 90 com 15, não sei exatamente quanto é que está aqui, mas seria mais ou menos aqui nessa linha amarela, uma região um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, talvez aqui no fundo desse candle aqui, ó, que seria um pouquinho mais acima. Ele tentou cair, voltou, bateu na média lá e segue firme. Então vou vender milho? É hora de vender milho? Não necessariamente, né? Se o clima ficar bom, ficar favorável para o milho, é bem provável que aí vai ter uma oferta um pouco maior, aí com a safra da soja o milho vai ficar um pouco mais de lado, vai ter uma oferta maior de milho, talvez caia um pouco, mas se o clima piorar, o milho vai embora para cima também. Lembrando que no ano tem duas safras, né? A safra e a safrinha, se bem que a safrinha, devido à maior quantidade de área plantada, já é chamada de segunda safra devido ao volume de milho produzido. Mas vamos lá. Então assim, se for fazer uma venda, vamos imaginar aqui, deixa eu pegar aqui o meu risco. O cara que vendeu aqui, por exemplo, ele teria um alvo de 2 para 1 lá embaixo, 1 para 1, deixa eu fazer no método mais antigo aqui, que é mais fácil. Pega esse candle preto aqui, por exemplo, coloca aqui, 1 para 1 dele daria onde? Mais ou menos lá onde ele foi, ó, né? Aqui, ó, bem aqui onde ele foi, considerando esse paviozinho de baixo, pegou a abertura desse candle aqui, bem onde ele foi aqui, então ele fez 1 para 1 e voltou, um scalpzinho de venda aqui, clássico, né? E aí voltou e bateu lá, agora está batendo na média móvel no diário virando para baixo, o milho começa a ficar interessante, né? Uma possível correção aí num prazo um pouco maior. Claro que essa região aqui é uma região de alvo, uma região perigosa. Então há uma grande chance, né, enquanto o clima não se ajeita, enquanto a colheita da soja acontece e tudo mais, há uma grande chance de uma lateralização. Nós enxergarmos o milho lateral aqui por um certo período até ele se decidir o que vai fazer. Pode romper para baixo? Pode. Assim como pode romper para cima também. Mas acho que para cima, do jeito que está agora, está um pouco mais difícil. Talvez se fosse subir, subiria um pouco mais para frente. Eu estou falando do contrato de maio, obviamente os outros contratos a coisa pode ser um pouco diferente. Eu analiso sempre o contrato líquido vigente, né? Então aqui está fazendo esse topo duplo e um movimentinho de queda. Quem opera por price action poderia ter feito uma venda na perda desse candle aqui, pegar pelo menos 1 para 1, né? Mas um 2 para 1 seria o alvo, e esperaria, o que é bem normal acontecer, sempre que há um topo duplo ou há um fundo duplo e é uma região forte, ou melhor, vamos falar a coisa certa. Depois de uma tendência de alta ou uma tendência de baixa, mas nesse caso uma tendência de alta forte, ele faz um topo duplo, é esperável que essa turma aqui queira defender posição, né? Então é esperável que quem, por exemplo, vendeu aqui embaixo, espera-se que ele venha aqui testar esse stop aqui, ou até mesmo fazer um topo triplo aqui, testar mais uma vez aqui em cima, antes de perder força, né? Por quê? Porque esse pessoal tenta defender posição. Pode ser que não aconteça, mas espera-se. Tanto é que essa barra aqui, ó, por que eu falo isso? Porque essa barra aqui, essa barra 51, é uma barra que é uma barra de sinal de venda, né? Que a gente geralmente vende perdendo o fundo dela, coloca um stop atrás dela. O stop mais ideal seria no topo, nesse segundo topo aqui, né? Então isso aqui seria uma posição mais ideal. Só que, como ela é uma barra de sinal, espera-se que volte aqui. Então muitas vezes a gente acaba não vendendo na barra de sinal, espera mais ou menos a segunda barra, que dependendo do fechamento dela, óbvio que aqui não foi muito bom, mas dependendo do fechamento dela fica mais segura a posição, porque se essa barra fecha mais vendedora, vender, por exemplo, se ela fechou aqui, vender ela aqui com stop lá em cima ainda, é mais seguro, porque a chance dele voltar aqui é menor. Ah, mas eu vou ganhar menos. Mas vai correr menos risco. Entendeu? Então é isso que eu quero falar aqui. Nessa situação, quando ele está ali agora, ele faz isso. Agora não, né? Estava, né? Na 51. Vender exatamente aqui é muito mais perigoso do que tu esperar ele romper. E se ele romper e vir aqui embaixo, muito mais perigoso do que vender aqui. Porque há uma grande chance de ele voltar aqui antes de cair.
Nesse caso não voltou, mas poderia ter voltado mais uma vez. Tá, então, quem esperou o sinal está entrando agora. Então é isso que eu quero falar. Quem esperou esse sinal, o segundo sinal, né, essa segunda barra, é a barra de sinal mais uma, está entrando agora no milho. Ou entrou hoje, ou está entrando por aqui, entrou aqui na média. Tá, então, isso quer dizer que pode ainda ter volume vendedor no milho por aqui. Tá? E é óbvio, quem entrou no rompimento aqui, ou entrou bem posicionado, ou pode até estar tomando um calor se entrou mais aqui abaixo. Né? Então, tem toda essa questão. Tá? No gráfico de 60, a gente vê o milho aqui lateral, média aqui caindo, mas lateralizando um pouco, e está fazendo um pivôzinho de baixo agora aqui no final do dia. Né? Então, ele caiu, voltou e está fazendo um pivô de baixo. Perdendo esse fundo, teoricamente ele iria embora para baixo. Isso vai acontecer se realmente acontecer, não tem como saber, mas eu vou ficar de olho até quem sabe pegar uma venda, um stop aqui de menos de 2 pontos, dá para operar com 1 ou 2 contratos na venda aqui, pegar um alvo de 2 para 1 ou pelo menos fazer um scalp aí de 1 para 1 para ver o que o milho consegue nos dizer. Quem sabe ele venha testar esse fundo aqui, né? Então deixa eu ver aqui onde é que ele fechou, deixa eu botar uma linha aqui, botar lá no 60, ver o que o after fez. O after perdeu, ó. Então talvez ele venha testar aquele fundo ali, e aí nós teríamos aqui, dependendo da abertura de amanhã, um movimento interessante. Vou ficar de olho amanhã eu vou ficar de olho no milho. Boi, BGI. Será que o boi está realmente querendo corrigir? Olha o boi no semanal, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. O que eu falei semana passada? Que esse sinal aqui é um sinal bem vendedor. Inclusive eu era para ter feito uma entrada no boi hoje, não fiz. É mesmo. Não fiz. Bom, mas apesar de não ter feito, não perdi muito também. Deixa eu voltar no semanal. O boi, ó, gráfico semanal, subindo sem parar já desde dezembro do ano passado. Subiu, bateu aqui na média e voltou. Tá, média móvel de 8. Se eu botar uma média móvel de 20, eu estou usando média móvel de 20 também, porque eu estou testando umas estratégias. Ele está bem longe da média e está vindo nela lá. Tá, então beleza, vamos deixar na de 8 aqui por enquanto. Na média móvel de 8, ele estava aqui a 10 candles acima, então ele estava com o mesmo número de candles. Existe uma teoria, deixa eu medir aqui. Aqui ele não tocou na média nenhuma das vezes. Mas existe uma teoria que quando ele chega geralmente perto do número, até que tem estratégias que fala disso. Quando o número de candles é o tamanho da média, ele acaba corrigindo até a média. Aqui não deu certo. 12, ele corrigiu um 13º. E nem tinha tocado na média aqui de fato. Mas aqui, ó, ele fez 9, e aí 10 e caiu. Tá, então, e aqui ele fez 12, no 13º bateu. Então aqui não funcionou. Mas existe uma teoria disso. Por exemplo, estou usando a média móvel de 8. Ele cruzou, bateu aqui, ó, na média móvel de 8. Agora, então daqui a 8 candles, no 9º candle, talvez ele volte novamente na média móvel de 8. Então, há uma estratégia que robôs fazem esse tipo de operação. Ele conta a distância, o número de candles que ele andou depois do último toque na média. E quando ele vê que está muito tempo andando longe da média, ele tende a fazer uma operação para chegar na média. É uma estratégia, dentre as milhares. Mas ó, desceu, tocou na média, hoje, né? Tocou na média aqui, voltou, então ele fez uma operação interessante hoje aqui. Ainda assim fechou negativo, mas tá bonito. Mas o que eu queria falar é o seguinte: o que eu falei semana passada? O candle semanal é sempre um candle forte, né? Ele fez esse candle vendedor aqui no semanal. Fazendo esse candle vendedor no semanal, se perdesse o fundo dele, ele acionaria a venda. A venda, por padrão, a gente imaginaria pelo menos 1 para 1. Então deixa eu pegar aqui, vou contar o pavio também. 1 para 1 desse candle está aqui embaixo em 290. Tá? Então é um número redondo, ainda fica mais interessante, porque além de fazer 1 para 1, é um número redondo. Então isso melhora um pouco a estatística. E aí, da onde ele está, ele teria quase 10 pontos para baixo. Deixa eu olhar no gráfico diário, ele rompeu a média móvel para baixo semana passada. Tá, na sexta-feira. Então imagina o seguinte, hoje ele fez isso. Imagina que o boi volte um pouco amanhã, né? Não sei se vai acontecer, mas imagina que o boi volte um pouco amanhã e faça um movimento estilo assim,
e chegue mais ou menos próximo aqui à região da média, que vai estar mais ou menos de lado, como ele vai subir, a média vai subir um pouquinho também, vai estar mais ou menos assim, e aí depois ele rompa para baixo e resolva cair. Olha que bonito esse movimento aqui, porque ele vai ter subido, voltou, e aí subiu de novo, então aqui ele fez um topo, mais um topinho, rompeu para baixo, um topo duplo rompido, e aí volta, não consegue nem romper a média, não consegue romper esse fundo aqui talvez, e vira para baixo. Uma venda aqui nessa região, com stop aqui em cima, né, o stop acima da metade dessa barra, né, acima desse fundo aqui, ó, um stop aqui, por exemplo, ficaria interessante. O stop ideal é onde? É lá em cima. Mas quer fazer o gerenciamento de risco um pouco mais eficiente? Coloca um stop mais curto. A chance de ser estopado aumenta, mas entenda-se que se ele subir aqui, ou ele vai lateralizar, ou ele vai continuar subindo. É muito improvável que ele vá lá embaixo, suba lá em cima e volte de novo. Então ficaria interessante essa região. Até porque, olha aqui, sem querer eu fiz isso. Ó, tem um topo aqui. Se ele fizer um topo aqui também, isso aqui, vocês não concordam que seria um movimento assim? Ó, um topo, seria esse aqui. Um topo lá em cima, seria esse aqui. E depois ele volta, faz um topo, que seria isso aqui que eu desenhei agora, e cai. Obviamente que eu fiz aqui nas proporções erradas, fiz um mais alto que o outro, mas aqui estaria na mesma altura. Isso aqui é um ombro, cabeça, ombro, em um outro tempo gráfico, para quem gosta de figura, ou até no gráfico diário, dá para imaginar isso. Mas apesar de que a cabeça está um pouco mais larga, mas é um ombro, cabeça, ombro. Ele pode então fazer um movimento um pouco mais demorado aqui também. Fazendo isso, espera-se que o boi caia um pouco. Então, analisei isso aqui agora, não tinha visto e achei até interessante essa leitura aqui. Então, por isso que aqui vale, aqui no boi, né, vale um alerta. Deixa eu ver o after dele, que ele fez. Ó, ele chacoalhou, mas não fez nada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui um alarme aqui embaixo e vou botar um alarme aqui para cima. Ah, mas nos 60 minutos o boi lá, vamos botar o boi de maio, né? Ah, nos 60 minutos ele está rompendo a média móvel aqui de 8, então ele vinha caindo e agora está lateralizando, não sei o que. Sim, nos 60 minutos. Mas no diário, que é um gráfico mais assertivo que os 60 minutos, ele está indicando que quer cair. Ah, mas fez um candle aqui, o 53 tem uma defesa gigantesca. Tem uma defesa gigantesca aqui embaixo. É por isso que não dá para sair vendendo sem parar. Da mesma forma que é esperado que ele suba um pouco aqui, brigue nessa região aqui de R$300 de novo, 300 e pouco, antes de querer cair. Se cair, né? Não dá para ter certeza que o boi vai cair. Mas pelo semanal, isso aqui é um movimento vendedor. Da mesma forma que pelo semanal, toda vez que ele chega perto da média móvel, ele bate e volta um bom tempo. Então, né, não dá para... Olha aqui, isso aqui é um candle vendedor. Só que ele não acionou na outra semana. Ele acionou lá depois. Tocou na média, seguiu, mas foi embora. Mas ele deu um trade aqui. Obviamente que quem fez aqui, quem vendeu no fundo dele, nem vendeu, né, nesse aqui, né? Então teria que vender aqui, botar um stop lá atrás, 10 pontos quase, mas olha aqui, buscou, chegou a buscar 30 pontos. Esse 3 para 1. Difícil, mas aconteceu. Então eu vou ficar de olho no boi, tanto no boi quanto no milho. Eu enxergo que talvez seja interessante a gente pensar em um pouco mais no movimento de venda, dado os padrões que ele está mostrando, a perda de força e tudo mais. Mas, como eu falo, cada dia é um dia diferente, cada candle é uma leitura diferente. Então pode ser que eu fale venda agora, acorde amanhã de manhã e fale é compra, né? Porque faz 1, 2, 3 candles amanhã de 60 minutos, talvez mude. Ou faz um candle amanhã, dependendo de como é que fecha o dia, eu mude também. Então, o cara que quer operar na bolsa, o cara que quer ser trader, não pode ter uma opinião extremamente fechada. Não, é compra, é venda e é isso aí, acabou. Eu tinha traçado aqui um canalzinho de alta, ele rompeu para baixo aqui também na sexta-feira. Então, beleza. Café. Olha o café. Tocou no canal de novo.
Eu não estou nem olhando o café mais, porque dada essa volatilidade do café, não estou olhando. Mas ó, bateu, o que eu falei aquele dia, né? Que eu poderia ter comprado aquilo e lá em cima, mas da mesma forma, o que ele poderia fazer? Exatamente o que ele fez aqui um bom tempo, né? Tocar ali e voltar. Dei uma de profeta, bateu lá e voltou, apesar de ter feito alguns candles compradores fortes, ele voltou, né? Para quem gosta de price action, isso aqui, ó, 3 puxadas para cima, depois ele virou para baixo, isso aqui é uma wedge, um movimento bem comum e bem clássico de price action. Mas assim, deixa eu ver quanto é que tá o tamanho dessa, tá com quase 3 pontos, 2,5 pontos. Tá um pouco interessante, tá mais interessante até. Deixa eu olhar o gráfico de 60, o after já abriu lá em cima. O problema do café é que é o café. Eu posso olhar aqui e falar, não, beleza, tá um candle interessante é boa, né? Tá um candle interessante no diário, por quê? Deixa eu limpar esse monte de linha aqui, que nem eu me acho. Parece um louco, um monte de linha. Mas tá um candle interessante pelo seguinte motivo, ó, deixa eu botar aqui e fazer umas escalhadas. Ó, o que eu enxergo aqui, ó? Aqui tinha um topo, aqui foi um fundo, essa mesma linha. Tá? Foi um topo lá de 150 e poucos aqui, 153, né, que é onde tá a linha. Então aqui também foi um fundo. Beleza. Alinhado a isso, eu tenho uma linha de canal que eu tracei ela há um bom tempo, que vem desde o ano passado e tá passando aqui. O que é isso? Uma ambulância passando aqui? Essa avenida. E aí, isso aqui mostra que talvez, essa região aqui onde o café bateu e voltou seja interessante. Ainda fechou um candle vendedor, ok, mas é mais intuitivo a gente enxergar um movimento assim do que ele fazer isso aqui. Eu acho mais intuitivo isso. Porque por mais que ele queira cair, eu acho mais prudente. Eu quero chegar lá nos 120 dólares. Beleza. Então talvez ele suba aqui de novo, tente chegar próximo a essa região, não consiga, e aí vire para baixo. Aí pode até formar uma LTBzinha aqui, ó, com esse topo e esse topo que ele vai formar. Ainda assim, daria uma comprinha, nem que seja 1 para 1 aqui. Então amanhã é compra de qualquer forma. Não, não é compra de qualquer forma. Se ele abrir caindo aqui para baixo, não vou comprar. Mas fica mais interessante aqui uma compra, dado esse movimento que ele está fazendo, do que uma venda. Mas eu também gostaria de comprar se ele romper esse topo. O problema do café é a volatilidade, né? Por exemplo, aqui, vou comprar se ele romper topo. Ele subiu, fez uma bandeirinha de alta, fez um candle branco, fez um topo nesse candle branco, voltou, fez um inside baixo, se rompeu, eu vou comprar. Aí ele rompeu aqui. Aí o cara comprou aqui em cima e está tomando aí quase 6 pontos. Ou melhor, aqui, né? Foi estopado aqui embaixo. Se não foi estopado, está tomando 6 pontos de calor aí. Então, esse que é o problema. O café tem esse problema, ele é muito volátil. Mas, de novo, se, por exemplo, rompesse aqui, seria um movimento interessante de compra, um stop aqui atrás, alguns ticks aqui atrás, para ele subir. O cara que é mais prudente vai botar o stop aqui atrás, mas ainda assim estaria nessa mesma linha aqui, ó. Porque quem comprou aqui, nesse stop, ainda não ganhou dinheiro. Vocês concordam? Se eu pegar aqui e puxar 1 para 1 aqui, ó, esse cara aqui não ganhou dinheiro ainda. Ele vai ganhar dinheiro aqui, ó. Ele vai ganhar dinheiro aqui nessa região. Então aqui ele não ganhou dinheiro ainda. Então esse aqui talvez defenda a posição aqui. Se esse candle grande vai defender a posição e eu comprar aqui, ou comprar um pouco mais abaixo, eu estou mais bem posicionado, ou estou melhor posicionado, eu estou melhor posicionado e estou comprando, porque aqui embaixo talvez tenha defesa, e eu estou comprando mais abaixo ainda e talvez seja ajudado pela turma desse candle 45. Talvez. Então, fica aí um alerta. Deixa eu botar no gráfico de 60 e vamos ver como é que o café. Aí eu falo isso tudo, se amanhã abrir por aqui eu compro. Beleza, o café abre aqui amanhã. Abre 2% de alta. Aí não tem como fazer, né? Aí vou comprar aqui para ele subir
0,5% me dá uma alegriazinha voltar e dar uma paulada para baixo, aí também não. Mas, tá aí. Soja. Gráfico diário, vou botar o gráfico semanal da soja. Ó, o gráfico semanal segue naquela linha de tendência. Pronto, vou terminar aqui a análise, né? Porque não muda em nada. Segue naquela linha de tendência já há muito tempo. Então, quantas semanas respeitando essa linha? E aí segue aqui na linha, não tá. E o que melhor? Tá na linha aqui e tá mostrando que talvez rompa para cima. Nós estamos na colheita, então tudo pode mudar. Então por isso, eu acho que até é por isso mesmo que o mercado fica um pouco mais lento, um pouco mais calmo, fica esperando. Se a gente botar no gráfico diário, tá ali, fez um candle semana passada aqui, né, na sexta-feira, perdendo, aí hoje, ontem, melhor, quinta para baixo, aí sexta rompeu para cima, hoje ele foi lá um pouquinho e tá subindo aqui, tá parando aqui nessa região aqui, ó. Que é a região de topo junto com esse aqui, um topinho aqui, né? Virando média móvel para cima, tentando virar novamente. Olha como a média móvel vem subindo, mas ela vem subindo aos trancos e barrancos aqui, porque sobe e desce, sobe e desce. Então operar um tempo gráfico pequeno tá ruim. O melhor seria operar um tempo gráfico maior e pelo menos enxergar, respeitar essa linha aqui e os topos lá. Lembrando que eu sempre falei, como geralmente uma linha de tendência assim, no estilo de um triângulo, quando rompe para baixo, muitas vezes não rompe com muita força. Porque tem gente que está com stop aqui atrás, mas tem gente que está com stop aqui, tem gente que está com stop aqui, tem gente que está com stop aqui embaixo, tem gente que está com stop aqui embaixo. E é diferente daqui em cima, que está todo mundo com stop aqui nessa região. Quem está vendido, no caso. Então quem está vendido, quando é estopado, vira o quê? Uma compra. Então se ele empurrar aqui, chegar lá e pegar o stop da galera, é uma paulada forte para cima, porque pega todos os stops lá. Agora, quem está comprado pode estar com stop aqui, um stop aqui, um stop aqui de venda. Então ele pode cair aqui, bater aqui, andar um pouquinho, mas voltar, bater aqui, andar um pouquinho, voltar. Ou seja, o volume, né, de toda essa região aqui de stop, vamos dizer assim, pode ser um pouco mais diluído do que essa região. Isso geralmente dá uma paulada menor quando bate. Então, basicamente é isso. Mas tendência ali de alta, levemente, dentro de uma lateralização. Não dá para dizer que isso aqui não é uma lateralização. Uma bandeira de alto ou algo do tipo. Meio longa, mas é. Falei agora para o dólar. Olha o dólar no semanal, né? Hoje fez um movimento aqui, hoje, começando a semana aqui, né? Um movimento aqui bem insignificante, porque o candle lateral tentou subir e voltou, depois tentou cair também, mas ficou no 0 a 0. Esse candle é um candle vendedor, esse candle é um candle vendedor, mas precisa ser acionado. Ele tem que cair abaixo de 5,45 aqui para fazer alguma coisa. Lembrando que aqui tem uma região de topo, ó. Da mesma forma, essa linha aqui, uma linha que eu já falei há bastante tempo, né? Que é essa região mais ou menos por aqui. Olha quantas vezes ele brigou aqui. Aqui foi um topo, aqui ele bateu mas voltou, aqui foi fundo, aqui foi topo um tempão. Aí rompeu para cima. Olha um triângulozinho bonitinho aqui, ó. Parece o da soja, só que menor, da soja é um pouco maior, mais longo. Então ele está fazendo esse movimentinho aqui e está brigando essa região aqui. Pode ser que bata aqui, dê um repique e suba? Pode, mas pode furar também, né? Ele já furou uma vez aqui, ó. Então, os últimos candles são vendedores e estopou tudo que era comprador. O que não foi estopado ainda foi esse aqui de baixo. Um candle aqui de 200 e poucos pontos. Mas a região é um pouco mais vendedora. Deixa eu botar no diário. Ó, não fez nada. Estou semanal igual ao diário porque é um dia da semana. Então o dólar está extremamente lateral hoje. Vou botar um gráfico, por exemplo, de 15 minutos. Né? Dava aqui para quem faz day trade, subiu no início do dia, fez um topo duplo, caiu e depois virou uma LTBzinha aqui, ó. Né? Então eu não operei nem day trade hoje, não fiz nada praticamente. Então estava um movimento, estava interessante. O dólar hoje estava direcional em alguns períodos aqui. Deixa eu ver aqui nos 5 minutos. Aqui ele fez um topo duplo, fez um topo duplo. Teve 50 minutos, 10 candles. Foi aqui. Esse aqui, a famosa barra de sinal que eu falei aquela hora. Isso aqui é a barra de sinal. Lembra que eu falei aquela hora? Eu falei lá no milho. Foi esse movimento aqui, ó. Subiu, aí caiu. Aí ele subiu, aí caiu. O cara, vou botar aqui. Fazer assim. Aqui.
Isso aqui é exatamente o que eu queria mostrar lá no milho. Que é isso aqui, ó. Então, uma dica aí de price action para quem opera. Ó, aqui, essa barra 22, ó, tá sem número ali, mas é a 22, essa barra preta, é uma barra de sinal. É uma barra que o cara pode vender ela, né, vender aqui. O ideal é vender o rompimento dela, que no caso não foi no candle 23, mas tem gente que vende ainda vende fechamento. Mas é uma barra de sinal de venda. Então tinha um topo, formou um topo duplo e só vai formar um topo duplo, na verdade, a hora que romper a barra 22, porque tem que romper esse candle aqui. Mas aqui não tinha rompido, mas tem gente que faz isso. Eu já fiz isso, de vender aqui esperando que ele vá para baixo. Só tenho que me antecipar. Não é a melhor estratégia, não é. Então isso aqui que pode acontecer, ó. Né? É o que poderia acontecer lá no milho que eu falei. Por isso que aquela segunda barra, sem ser a de hoje, a de sexta, foi a barra de sinal. Mas tem gente que espera a barra de hoje se fechar, aonde ela vai fechar, para ver aonde é que vai entrar, porque ela poderia ter feito um movimento que nem fez essa aqui. Então o cara que, imagina o cara que vai vender aqui embaixo, não vai querer que volte, por mais que tenha um stop aqui, não vai querer que volte. Então se ela fizer um movimento assim, ele fica de fora. Agora já do segundo movimento aqui, perdendo aqui, aí já é mais interessante, porque a gente tem um topo aqui e mais um topo aqui, aí vende. Então isso são algumas diquinhas, porque a barra de sinal precisa ser confirmada. O ideal é botar um stop atrás dela, mas às vezes entrar na segunda barra é mais interessante, porque aí o stop fica menor. Então o cara que entrou vendendo na 25, ele teve uma confirmação maior do movimento de venda, porque já tinha caído aqui, voltou e caiu de novo. Então ele já tinha feito o terceiro topo mais baixo. Então aqui a chance dele ganhar dinheiro era melhor. E foi melhor, né? Porque olha só, aquele cara que vendeu tomou um calor e aí depois caiu. Então o cara que vendeu aqui ele tomou um calor bem menor, botou um stop atrás da barra e foi a hora que realmente o mercado andou. Então não tem que ter pressa na operação. O segredo, eu até me lembro que sexta-feira eu respondi uma pergunta do Alejandro, ele perguntou dos melhores trades e tudo mais, e perguntou qual era o segredo. Eu não falei, depois que eu li de novo que eu vi a pergunta. Ou melhor, qual era o motivo, não, qual é o motivo que levou isso a ter esse resultado? É paciência. Eu acho que a melhor coisa que todo trader tem que ter e o que dá resultado no mercado é paciência. Se o cara não tem paciência, o cara é muito ansioso, a chance de perder dinheiro é muito maior. Principalmente se ficar operando toda hora. Ou day trade, muito alavancado, índice dólar, do tipo. Então, quer operar day trade? Beleza, vai fazer day trade com ação, vai ganhar menos? Vai, mas você vai treinar as técnicas, né? Então, é mais interessante. Então, paciência. Acho que estudo e paciência. Eu vou sempre com os livros aqui em cima, por exemplo. Aqui, lá tem um monte de livro lá no canto. Aqui, ó, esse livro está sempre na minha mesa. Quem conhece sabe muito bem que livro é esse. Está sempre aqui. Então estou sempre rabiscando ele, leio, releio. E é isso que eu falei, tem exatamente no livro ali. Então vale a pena olhar. Já o Ibov, semana passada, na sexta-feira, eu falei o quê? Que o Ibov, né, tinha acionado um movimento de compra, que foi o candle 12 aqui, ó. Isso aqui é um movimento de compra, claro. Por quê? Porque com esse candle 12 rompendo essa região aqui dos 115, 480 e poucos, ele aciona esse candle 10, que é o candle comprador que tem aqui embaixo. Óbvio, o que eu falei? Quem não viu, olha o relatório diário de sexta, pelo menos olha lá o final, que seria melhor ainda se o Ibov rompesse, que ele está rompendo, voltasse um pouco e depois fosse para cima, que aí ele faria um fundo, depois faria um outro fundo aqui e depois rompesse de novo. Aqui dá para aumentar a mão um pouco mais pesado. Claro, da mesma forma que eu falei aqui, tem esse topo, tem esse candle 9 para estopar, que é um candle forte. Olha o tamanho desse candle, onde é que ele fechou. Então é um candle forte. Então é um movimento forte aqui. Tá, mas isso aqui seria mais interessante se ele fizesse. Então ele está querendo fazer isso. Caiu um pouquinho hoje. Com a questão lá, né, do exterior, bastante lá, com a questão da lira turca. Ainda sábado, já estava vendo no Instagram lá o Richard Rittenband postou algumas coisas sobre a lira lá, sobre o que aconteceu.
Inclusive, quem não segue esse cara, segue esse cara. Esse cara eu acho ele um dos melhores economistas do Brasil. Ele, o Fernando Urrich, tem mais uns 3 ou 4 aí. A Raquel de Sá, também é outra, que é a analista de macroinvestimento da XP. Também é outra que entende muito. O Renoir também é outro cara bom. Enfim, tem bastante cara bom nessa parte mais fundamentalista e mais de macroeconomia. Assim. Mas enfim, vamos voltar aqui. O interessante seria ele fazer esse movimento subir. Ele ativou a compra aqui, né? Acionou essa compra? Sim. Então beleza, então vamos esperar. Essa queda de hoje aí de 1% era mais do que normal. Foi uma queda de 1%. O mercado anda 1% para cima e para baixo. Não dá para esperar menos que isso. Então, até vou botar um alarmezinho aqui. E também vamos botar, aqui já tinha, né, um alarme nesse topo aqui. Vou deixar esse alarme aqui. Esse cara que eu posso sair. Tem uma LTB passando aqui. Eu posso botar no gráfico diário, fica mais fácil de enxergar. Que é essa LTB aqui, ó, até tá meio fora aqui da... Mas é mais ou menos por aqui. Não sei cadê a outra ponta dessa linha. Vou fazer uma linha nova que eu vejo mais. Mais ou menos por aqui, ó. É que ele não rompeu ainda, mas quem sabe amanhã ou depois ele rompa. Ele está fazendo aqui uma contração do movimento, que quem olha de baixo parece que ele subiu, voltou um pouquinho, subiu, voltou um pouquinho, pode ser que ele suba e rompa esse topinho aqui e vai embora. Teria que subir aí entre o fechamento e rompimento 1.7, 1.8, 2% para garantir. Então seria relativamente interessante esse movimento. Mas o Ibovespa está mostrando que parece que quer subir. Olhando graficamente, esquecendo que nós estamos tratando de Brasil, esquecendo que nós estamos tratando de um país emergente e tudo mais, graficamente isso aqui é um sinal altista, uma reversãozinha de tendência de baixa que tem desde aqui esse candle 8 aqui. Ele caiu, bateu, topo duplo, caiu de novo, caiu. Aí aqui ele fez um fundo, bem defendido, voltou, está defendendo, rompeu. Então aqui é onde, né, tem um movimento interessante, que é esse rompimento. E agora aqui parece que quer continuar. Tem espaço para brigar até aqui embaixo. Né? Tem espaço para brigar até próximo aqui, esse fundo aqui. Às vezes ele faz um reteste aqui embaixo antes de ir. Mas tudo indica que vai para cima. Tem que romper essa LTBzinha aqui. Beleza? Deixa eu ver se tem perguntas rapidinho aqui. Hoje não estou muito longo no vídeo, tá bom. Tá longe mesmo. Não tá tanto. O Ney perguntou o seguinte: excelente análise, você poderia falar sobre o preço médio na compra de contratos de milho boi pelo Profit? Fui fazendo compras e vendas e percebi que o preço médio nem sempre está correto. Acontece o mesmo com você? Bom, o meu aqui geralmente fica certinho. É que depende. Se a tua corretora tem custódia, o preço médio geralmente vai estar correto. Mas tem a questão do ajuste. Ele muda conforme o ajuste. Então, para não ter erro, né, tu pode desconsiderar o ajuste nesse período. Tu vê onde é que tu entrou e vê onde é que tu vai fazer. Melhor, o que eu faço? Eu faço o preço médio manualmente. Eu coloco as ordens ali. Como eu opero pela Clear, começa por aí. A Clear não tem corretagem, não tem custódia. Eu estou trazendo um pouco do dinheiro para essa outra conta aqui que tem custódia. Mas na Clear não tem custódia. Então não adianta eu botar ordem lá, porque se eu fizer preço médio de um dia para o outro, por exemplo, vai limpar e eu vou ficar sem ordem lá e o preço médio vai ser só o do dia. E se for olhar lá no Home Broker, vai estar o preço médio em relação ao ajuste do dia. O que eu faço? Eu abro uma planilhazinha Excel, coloco lá o valor que está o ativo e onde é que eu comprei. E aí, se eu comprar mais, eu compro mais um. Por exemplo, eu comprei um contrato de milho lá a R$90. E aí depois eu compro mais um a 95. O meu preço médio vai ser a quantidade de contratos, onde eu comprei, onde eu vendi, dividido por 2. Comprei a 90 e comprei a 95, vai dar 92,50. Ah, mas tem um ajuste e tudo mais. O preço médio é esse. O ajuste vai ser ajustado
para mais ou para menos, mas meu preço médio é aquele. E aí vou comprando e vou ajustando o preço médio. É literalmente o preço médio, vai somando. Ah, fiz 3 compras, uma em tal lugar, uma em tal lugar e uma em tal lugar. Soma e divide por 3. Pronto. Ali está o preço médio. E aí depois, quando tu encerrar a posição, aí, dependendo do se tu encerrar durante o pregão ou no after, tu vai considerar o ajuste lá, mas é isso aí. Não tem mistério. Eu faço assim. Como eu não uso custódia da corretora. Se tu tem custódia da corretora no teu profit, deveria estar certo. Mas ele pode estar considerando o ajuste. E aí vai dar um pouco diferente. Na dúvida, quando tu faz o seguinte, quer conferir? Bota lá uma ordem, vou comprar um contrato, vamos supor aqui, de qualquer coisa. Vou comprar um contrato ali, bota na tua conta, compra e bota na tua conta demo e compra também. No mesmo instante, mesmo preço. E quando tu comprar de novo, enfim, faz uma operação inteira, comprando na real e na demo. Na demo sempre vai estar certinho, porque a demo fica no teu PC. Né? Melhor, não fica, né? Vai em forma corretora, mas fica no teu PC. Então ela não tem spread, não tem nada. Então na conta demo vai estar certinho. Aí tu confere o preço da demo com o preço da real. Mas não tem mistério. Ou faz assim, abre uma planilhazinha Excel, vai somando as posições, dividindo ali, faz um preço médio, grosso mesmo, que dá certo. Funciona. É isso aí, não tem mágica. Beleza? Vamos adiante aqui. O Sol Alejandro falou, agradeceu pela experiência. Eu tinha esquecido de falar ali, né, que eu falei sobre o que me levou a ter sucesso. Eu não me considero um cara de sucesso, eu sou um trader comum, com todo mundo. Não vivo de mercado financeiro. Não é a minha principal fonte de renda no mercado financeiro, mas por aí. Isso eu gosto de deixar bem claro. Eu não sou analista, não sou nada. Inclusive, eu estou conversando com uma empresa sobre isso. E uma das coisas que a gente vê lá é que o pessoal queria que eu fizesse algumas indicações de commodities para eles. É uma corretora, só que como eu não sou analista e não sei nem se eu pretendo fazer uma certificação, algo do tipo, não, porque isso vai impactar em muita restrição de coisa que eu faço. Então teria que ver mais a fundo. Mas enfim, quero falar é a melhor coisa: estudo e paciência. Eu tenho sempre uns livros aqui por cima, pelos cantos, estou sempre lendo, procurando coisa nova, pesquisando coisa nova, testando, e assim vai indo. E ainda assim, tomo umas pauladas às vezes. Hoje tomei um loss no índice. O índice caindo, fechou o dia em queda, caiu forte, eu fiz duas operações, as duas com loss. Num dia extremamente direcional. Acontece, para não dizer que eu estou mentindo, está aqui, ó. O INJ21, tá lá, 300 pila de prejuízo. Duas operações que eu fiz hoje no gráfico de 5 minutos. Fiz uma operação de venda, não me lembro aonde que foi. Fiz uma operação de venda perdendo aqui, ele andou um pouco, eu não realizei, ele voltou, pegou meu stop, botei uma mão um pouco maior. Depois fiz uma operação de compra aqui embaixo, comprei suporte, achando que ele já estava cansado, já tinha feito 3 puxadas aqui, ia subir, e aí ele pegou e fez mais uma puxada, que foi uma puxada de exaustão. Então eu comprei, fiz a leitura certa, mas comprei 10 minutos antes. Era para ter comprado aqui embaixo. Comprei aqui antes, quis fazer coisinha, né? O que eu fiz, quis fazer o que eu falo para não fazer, que é, comprei um suporte sem esperar um ponto de sinal de entrada. Isso aqui é um ponto de sinal de entrada. Isso aqui não era um ponto de sinal de entrada. Só que eu estava fazendo outras coisas também. Início da tarde, eu estava resolvendo umas coisas, eu olhava aqui, enxerguei um suporte, vinha aqui, colocava uma ordem, deixava a ordem stop presa aqui, ia fazer minhas coisas, quando eu vi, pum, pegou minha ordem. Opa, aí ia lá, colocava, arrastava o stop aqui para baixo, 5 contratos, andou um pouquinho, tomou meu stop e foi embora. E aí parei de operar. Aí depois ele virou para cima, fui enxergar o mercado agora há pouco aqui. Fui fazer minhas tabelas, que eu estava fazendo minhas planilhas, fui enxergar o mercado aqui, quando eu olhei, sem vergonha, a gente fez exatamente o que eu achei que poderia fazer, só que eu errei por 10 minutos. Acontece. No mercado, que andou 2.500 pontos para um lado, depois andou 1.700 pontos para o outro. Né? Então, estava fácil de operar hoje o mercado. Fácil. Eu que fiz duas leituras erradas. Beleza? Valeu, brigadão, um abraço, até mais, tchau.